E hoje, aqui no Elga e Você, vamos falar sobre a relação da alimentação com doenças crônicas. E para isso recebemos a nutricionista especialista em doenças crônicas, doutora Valéria Pimentel. Doutora, primeiramente eu quero agradecê-la por estar conosco aqui, tirando minhas dúvidas, tirando a dúvida do Campelo, né, Campelo? Nossa, eu que agradeço, né? É uma oportunidade, que eu falo, entrevista, é sempre a oportunidade de a gente tentar explanar e mostrar o lado que, no caso, há doenças crônicas, né? O que é, e tão pouco falado, que as pessoas se preocupam mais em procurar um nutricionista para o emagrecimento ou para ganho de massa. Então, eu acho muito bacana, eu que agradeço, fico muito feliz e honrada. Obrigada. Campelo, você já tinha se ligado na relação da alimentação com doenças crônicas? Pois é, Pamela, foi a primeira pergunta. Boa noite. Boa noite, seja tudo bem? Obrigada. Pimentel, né? Foi a primeira pergunta que eu fiz para ela, né? Aqui nos bastidores, e quando você falou das tuas dúvidas, eu já tinha uma lista ali, ó, já conversando com ela sobre isso. Doutora, a gente sempre aqui tem uma lista, né? A gente termina os programas falando, nossa, mãe, tem que ter outro, porque eu ainda tenho um monte de dúvidas. E as dúvidas que a gente tinha se transformaram em outras dúvidas, né, Campelo? E aí acaba virando mais um programa. Mas, enfim, doutora, a senhora tem uma vasta experiência aí relacionada com nutrição e doenças crônicas, mas primeiramente, antes de entrarmos nesse assunto, eu queria que a senhora contasse um pouquinho a sua trajetória para os nossos telespectadores, que Campelo é muito interessante. Pois é, bacana, né? Bom, eu prestei o concurso de 2011 para a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, né? E aí eu era policial militar, não me encontrando, resumidamente, na profissão, fui fazer nutrição, porque a minha mãe já era bem gordinha na época, mas bem gordinha, e aí tinha descoberto que tinha diabetes. E nada de falar de hipertensão, porque a pressão arterial dela sempre boa. E fui fazer nutrição, e dentro da nutrição, quando eu estava cursando, eu vim perder minha mãe, né? Minha mãe veio a falecer, e eu consegui socorrer ela, levei ao hospital, ela estava desacordada, eu já estava no final da faculdade, consegui ali dar os primeiros atendimentos, chegando no hospital em questão de 15 minutos, no máximo meia hora, ela teve várias paradas e veio infartar, e faleceu. Então aquilo tudo para mim ficou totalmente sem saber o porquê que ela tinha vindo a falecer, por conta que o médico falou que era a diabetes, a parte glicêmica dela, que estava muito alta, mas ao mesmo tempo ela tinha infartado. Então não casava, a pessoa realmente, mesmo estando ali terminando a faculdade, eu não conseguia encontrar nexo, né, nisso. E aí eu fui procurar uma das melhores, que eu acho de verdade, lógico, nunca desmerecendo Cuiabá, mas fui para São Paulo, para o Albert, fazer minha pós-graduação, porque era um sonho, e dentro daquilo que eu achava assim que completava, que eu consegui ver explicação o que era doenças crônicas, que nada mais diabetes e hipertensão, porque são doenças que ela não tem cura, né? Ela tem tratamento e não tem cura, por isso doenças crônicas não transmissíveis, que é a minha especialização. E lá eu fui ver que a minha mãe já vinha antes estudando, e aí lá mesmo eu consegui entender a relação sobre você manter a parte glicêmica ali em dia, redondinha. Por quê? Porque não foi a pressão arterial em si que matou, e sim a diabetes. O fluxo, né, sanguíneo da minha mãe parou no joelho, ele não fluiu, então ele não circulou dali em diante, aonde deu a trombo, e ela veio ter as paradas e não voltou mais. Por falta de circulação. Por falta de circulação. Na verdade, a trombo que se formou ali em questão, que já vinha se formando, né? A glicemia dela sempre alterada, porque esquece, dieta com a minha mãe não existia. O docinho, gente, ela amava doce. Então, uma pessoa diabética e apaixonada por doce é algo que, né? Então, a gente já tem infinitas medicações maravilhosas que controlam, e que o diabético ele pode ter uma vida normal, ele pode controlar isso e pode comer o docinho dele ali, né, com um bom tratamento, auxiliado. Falar assim, nossa, eu sou diabético, corta totalmente o doce, esquece, não é assim mais. Né, antes, até se descobrir algumas medicações muito boas, lógico que a melhor prevenção
é a reeducação alimentar, é uma alimentação saudável, é ali você ter um bom diálogo com a sua alimentação, né? Eu falo assim, entender com ela, nada forçado, mas depois de um tratamento, vida normal. Eu falo para o meu paciente, você não vai viver doente ou colocando na sua cabeça que você é doente. É uma doença que você está, né? Só que tem tratamento. Tratou, vida que segue, atividade física, reeducação, e é isso. A doenças crônicas, ela veio por conta após, né, em especializar em doenças crônicas, veio pela perda da minha mãe. É uma história impactante, né? É. Que fez você voltar e estudar mais sobre isso e se especializar bastante. Inclusive, na tua fala agora, você falou de alguns remédios para diabéticos. Sim. Né? Tem pessoas usando esses remédios para emagrecimento, mas a gente vai falar isso mais tarde. Sim. Né? Eu gostaria assim, de fazer uma pergunta bem no início mesmo, né? O que é diabetes? Então, a diabetes, hoje, que a gente, ela pode vir de uma forma hereditária, né, que nós falamos que é a tipo 1, que é um caso mais raro para ser tratado, que é tratado ali desde a primeira infância, e diabetes tipo 2, que ela vem ocasionada muitas vezes por conta dessa má alimentação. O que seria má alimentação? Falta de atividade física junto. Por quê? Má alimentação, fast food, vida corrida, então é tudo aquilo que nós estamos vivendo. Né? Ela ocasiona as doenças crônicas, não só a diabetes. A hipertensão, ela vem junto, ela anda juntinho ali, né? E aí a pessoa, ela vai lá e começa a praticar atividade física, mas não cuida da alimentação. Ela pode estar doente? Sim. Por quê? Porque os dois têm que andar junto, né? Porque eu tenho o caso de paciente, ele é atleta, e aí ele fala, nossa, mas eu faço muitas atividades e eu estou diabético. Porém, a alimentação dele, infelizmente, é de um cotidiano muito corrido, né, que ele coloca na cabeça, porque eu falo assim, gente, a gente consegue tempo para tudo. Às vezes impacta muito quando eu viro para o meu paciente e falo para ele, você vai esperar estar no hospital? Ponto. Porque quando você estiver lá, você vai ser obrigado a fazer. Exatamente. Né? Então, todo meu paciente aí fala, eu não tenho tempo. Tem. Infelizmente, eu falo, tem. Eu costumo falar, Campelo, que você quer fazer algo, dá para alguém que não tem tempo para fazer, que sempre sai. Né? As pessoas sempre se readequam e arrumam tempo, né? Agora, aquela pessoa que está em casa sem fazer nada, ela parece que nunca encontra tempo para fazer, né? Uma desculpinha, aí, né? É sempre uma desculpinha. Uma hora é sol, é chuva, tem até um meme que o pessoal fala assim, tem uma nuvem bem pequenininha no céu. Não vou porque vai chover. Sim. Existe isso. Então, são escolhas que as pessoas têm. Isso. Interessante isso, a senhora falar na questão da alimentação, isso. Na questão da atividade física. Muitas vezes são escolhas das pessoas. Né? Muitas vezes a pessoa prefere... sei lá, eu prefiro um remedinho do que comer melhor. Exato. Então, voltamos só para finalizar. A diabetes nada mais é do que escolhas muitas vezes, porque o excesso de peso, ele pode ocasionar devido a pessoa ter uma má alimentação, como eu tenho também pacientes que estão bem acima do peso e não tem diabetes. Então, não é todo gordinho, vamos dizer assim, que ele é diabético. O meu esposo é magrinho, extremamente magro e é diabético. Como? Alimentação. Ele sempre achou que ele pode comer o mundo, né? Como eu digo para ele sempre pode tudo, porque ele gosta disso, ele come em excesso, ele é um doce, ele come em excesso, é um carboidrato, ele está sempre em excesso nesse sentido. Não que ele coma hoje mais, mas antes da gente descobrir a diabetes, né, que hoje já tratou, conseguiu baixar a glicemia dele e para nós foi uma surpresa. A glicemia dele estava 145, mas uma pessoa de 62 quilos, sim. Por quê? Porque a alimentação em excesso de coisas erradas, não comendo fibras, muitas fibras, que a gente fala assim, ele não resolve o mundo. Até me questiono, até voltando ao assunto, se a gente vai entrando em uma coisa e em outra, o paciente chega em mim e fala assim, mas o pão francês eu vi que ele engorda tão menos quanto o pão integral. Por que o integral? Entenda, termos calórico, sim, comprovado. O integral ele tem um pouquinho a mais. Porém, a fibra, o nutriente, a saciedade, ele está no integral, que vai auxiliar nisso e auxiliar na prevenção dessas doenças. Exatamente por isso, porque está comendo algo com mais fibra e não carboidrato em excesso no organismo, que se torna açúcar no sangue, aonde ocasiona a diabetes. Olha só, então a gente está sujeito a uma alimentação aí
assim, a Deus dará, né? Muita vontade, né, Pamela? E com baixo custo, né? Sim. É um custo mais acessível, né? Então, está aí disponível a todos, acaba ficando mais atrativo, né? Eu vou comer um bagancinho ali porque é mais barato, né? Verdade. E é mais Por gostoso. Isso, e é mais gostoso, mas é mais gorduroso, mas né? Sim, não então, tem nada de benefícios, sabe, né? Então, corre ali, compra um tomate. Sabe que estudos comprovam que o açúcar é viciante, tanto quanto qualquer outra droga ilícita, né? Então, o que acontece? A falta dela, realmente, tem paciente que fica com tremor por falta do açúcar. Eu passei por isso, tá? No meu processo de emagrecimento, eu tirei açúcar, tirei farinha branca, eu passei por... Eu sei o que é isso, eu sei que ir numa loja de doces e olhar aqueles doces, eu me lembrava desses cachorrinhos que ficam olhando Na vitrine. Que tá na televisão de cachorro, né? Eu ficava vendo isso, né? E a gente pode falar para o telespectador que a senhora está gestante? Ah, pode! Pois é, vem mais um, graças a Deus, né? Foi programado. Hoje a família vai aumentar, tá aumentando. Eu sempre tive o sonho de ter 4 filhos, tanto que eu já tinha 3, né, biológico, e aí veio a Aninha para completar a gente, que é a minha filha mais velha. Então, éramos completos, sempre fomos. A Aninha hoje já está casada, é novinha, mas está casada. Então, 3 em casa novamente. Aí eu falava pro meu esposo, eu preciso fechar a fábrica, né? Esse ano me dou esse prazo para ter mais um. E aí, em seguida, já veio, graças a Deus, a notícia, estou gestante. Maravilha. Então, agora seremos 5. Parabéns. Obrigada. Isso, 5, assim, se a matemática permitir, né? Porque ela falou que tem casos de gêmeos, gêmeos, na família, né? Vou deixar nosso telespectador curioso, né, Pois Pamela? depois eu conto para eles. Doutora, a obesidade, ela também está enquadrada como doenças crônicas? A obesidade hoje, ela está enquadrada como doenças. Doenças. Podemos falar um pouco sobre? Sim. Mas, doutora, eu vou chamar o próximo bloco, é só o tempinho da água e nós já voltamos. Voltamos com esse bate-papo sensacional com a doutora Valéria Pimentel. Doutora, paramos numa dúvida minha, né? Se a obesidade era doença crônica, a senhora falou, já nos respondeu, né? Porém, doutora, voltando um pouquinho na pressão arterial, hoje em dia, a pressão arterial é considerada uma doença crônica. Não transmissível, isso. Pois sim, mas normalmente as pessoas acham que a minha pressão vai alterar quando eu tiver mais velho, né, quando eu tiver na melhor idade, mas hoje em dia o que se vê tem muitos jovens hipertensos. Sim. E isso é devido à má alimentação? Sim, adorei que você fez essa pergunta, porque eu tenho pacientes jovens, muito jovens, a ocupação do tempo dele, às vezes até mesmo no estudo, é comer algo e nada saudável. E a gente está falando disso, ou tempo muito corrido, estudando, escola, às vezes os pais não têm tempo, eu como vivo de fast food, vivo comendo bobagens, né? Nada saudável, não busco fazer uma atividade física. O game hoje, celular, rede social, então cada vez mais tem parado os nossos jovens por conta disso e viver à base de alimentação ruim. Então, sim, o aumento de pressão arterial dos 12 anos nós temos paciente ali com 12, 14, 16, altíssimo, e não está obeso, mas é tudo aquilo que ele está transformando por dentro, né, que ele vem comendo, jogando aquelas bombas, não falo calórica em si, mas a parte de industrializados, muito grande. Então faz com que isso aumente, né, essa ociosidade, a parte depressiva que se torna hoje o grande mal do século, porque a criança ela se volta ali para aquele mundo virtual e também desconta onde? Na comida. E aí a gente vem com sérios problemas, infartos, e vou falar mais, um idoso suporta
muitas vezes o infarto que um de 20 anos não Não vai suporta. suportar, né? Olha que interessante isso, né? Não, ele não tem... O nosso corpo, né, todo, até o coração, nós temos músculo para Aham. trabalhar. Você imagina que o idoso, ele trabalhou uma vida toda, mesmo que ele não fez atividade física, às vezes ele foi da roça, então ele tem um condicionamento melhor do que o jovem que está ali o tempo todo Sedentário, a maioria das vezes, Isso. né? E não busca uma melhor qualidade na alimentação, na atividade física, em esparecer e aquele bate-papo da frente de casa, de brincar com os colegas. Então, isso não existe Não mais. existe mais, né? Não. Doutora, até onde os pais têm a responsabilidade sobre isso? Eu vou incluir uma pergunta na sua pergunta, Campelo. Doutora, aliás, uma pontuação, né? Emendando na pergunta do Campelo, eu conheço uma situação em que a mãe só dava empatia porque era a única coisa que a criança queria comer. Então, assim, desde a infância, já estava inflamando, já estava maltratando, né, a saúde, o organismo da criança. Então, às vezes eu brinco com meus pacientes, ou eles me amam, me odeiam, ou segue o tratamento, muito feliz, porque eu sou muito realista quanto a isso. Vou começar bem o que eu falo, a criança não vai sozinha ao supermercado, né? Ela sempre vai acompanhada ou não está junto. Quem leva para dentro de casa, sim, são os pais. Então, muitas vezes eu falo, o meu paciente mãe, ele vai uma vez no consultório e não volta. Porque eu acho que tudo é equilíbrio. E eu converso com a criança sozinha e eu converso com a mãe sozinha. Então, em experiência, já tendo experiência disso, eu posso dizer que 99% é a mãe. Eu não posso viver de agrados. Eu não posso dizer que meu filho não come isso, não come aquilo, ele é seletivo e aí eu vou deixar ele comer somente bobagens. Não, eu tenho uma infinidade de coisas que eu posso substituir se eu quero cuidar da saúde do meu filho, que não seja só porcaria. Eu vou punir ele porque ele vai ficar sem comer? Não, tudo é um acordo. Tudo você chega, você consegue. Por que que eu falo isso? Porque antigamente, voltando à época do meu pai, eu não comia feijão. E aí era uma briga em casa porque eu não como feijão. Mas o meu pai um dia falou uma coisa assim que realmente tocou. Era meu pai de coração. E eu vim de uma infância muito difícil, muito. Ao ponto de a gente não ter realmente leite em casa, que era criança, era água com farinha mesmo. E não tenho nenhum tipo de receio em falar porque eu sou apaixonada. Eu falo assim, hoje em dia eu acho que me tornou a pessoa mais forte porque eu tive uma infância assim. E nesse dia meu pai acaba dando mais valor às o coisas meu pai hoje, tocou né? nesse assunto. Eu era criança e eu escutei isso dele. Eu gravei até hoje. Ele falou assim: você lembra que quando vocês vieram morar comigo, não foi jogando na minha cara e nem me afetou, mas sabe, eu precisava daquilo. E aí hoje eu ser seletiva, com 10 anos de idade, ficar escolhendo e arrumando picuinha dentro de casa, e ele me jogou, ele conversou isso, não jogou, ele conversou, ele mostrou pra mim como que foi minha primeira infância lá, minha realidade. Ele falou, então você tem noção de tudo aquilo que crianças que passavam por isso queriam que você tenha. É uma conversa, é algo que você não vai machucar, você não está mexendo com o psicológico. Hoje em dia tem muito isso, eu vou falar, vai dar transtorno, vai dar... Não, depende de cada um, e da forma, né? força que vem dentro de você. Eu penso que a gente tem uma forma de interpretar a vida. Eu interpreto de uma forma positiva, maravilhada, que a minha família super saiu disso, todos os meus tios são extremamente responsáveis, nenhum virou nada de ruim na vida. São trabalhadores honestos, todos têm casa, carro e bons, né? E aí a gente veio disso também, mas o porquê que eu tô falando da alimentação? Porque você às vezes tem que ser incisivo com o seu filho. Ora, vou me pôr no lugar de pai, eu sou pai e mãe. Então, desde ali, se eu preciso de um acompanhamento psicológico com ele, eu vou buscar, mas eu não vou dar só o que ele quer. Eu preciso cuidar da saúde do meu filho. Eu amo ele. Então, como eu amo ele, eu vou cuidar para que ele seja feliz. Vou cortar o doce? Não, criança não fica sem doce. É mentira. Eu tenho já paciente que faz isso e eu deixei de atender por conta disso. Porque a mãe se nega ali que a criança ela vai na festinha de aniversário, ela não vai comer doce, ela não vai comer brigadeiro, porque a mãe é super fit, maravilha, ótimo. Mas enquanto ela é criança, ela é criança. Eu não sou a favor de ter em casa. Eu falo assim, a gente tem que ter o equilíbrio, então eu não tenho em casa. Eu tenho aos finais de semana? Tenho. Às vezes meus filhos querem sorvete, querem bobagem. Aquele dia é aquele dia para eles. Depois, durante a semana, vida normal. A alimentaçãozinha é o mais correta que eu posso dar, porque
Eu não tenho o caso de uma outra paciente que ela pega lanchinho da coleguinha na escola, porque a mãe manda só fit para ela. E ela conta isso para mim. Então, ela não conta para a mãe, essa criança? E o que está afetando essa criança? Exatamente, para chegar a esse ponto, e eu já conversei isso com a mãe, por conta que aquele momento dela do lanche é o momento dela partilhar com as crianças. E ela, a outra coleguinha que come, que gosta de tudo, que não vê problema nenhum, ela está enjoada daquilo que ela leva só saudável, só grãos, ela começa a pedir, e é o que? Salgado. E é onde está a parte, ela já está com a glicemia alterada, essa criança, né? Mas por quê? Porque o momento que ela pode levar essa bomba calórica para dentro, ela está fazendo escondido. Então, tudo, eu falo, é equilíbrio. Tudo é o conversar e como você vai levar. Então, voltando e respondendo já por definitivo, os pais têm culpa? Muitas vezes, sim. Não é a criança. Muitas vezes o pai ele quer fazer tipo uma compensação pela falta de tempo de qualidade que tem com o filho. Aí toma isso aqui, libera isso aqui, toma um celular, toma um iPad, vai assistir um videozinho aqui para não me incomodar porque eu tô cansada, que é normalmente o que acontece, né? Exatamente, a compensação. Eu falo no modo geral, nós também adultos, eu, você, a gente tem essa falha às vezes com uma amiga, com um colega, a gente quer compensar de alguma forma pelaquela falta de tempo, a gente quer dar algo que aquela pessoa vai se maravilhar. E a gente não sabe se está fazendo bem ou fazendo mal, então cabe todos nós fazer uma análise, né, de tudo aquilo que a gente quer compensar se realmente está fazendo bem, né? Com certeza. Principalmente a parte da alimentação. Com certeza. Doutora, não sei se todo mundo, mas a grande maioria, né, vamos colocar dessa forma, foram afetadas com ganho de peso, ansiedade, essas coisas no período da pandemia, que foi o período que todo mundo ficou dentro de casa, né? E aquela ansiedade de ficar dentro de casa, do incerto, fez com que as pessoas comessem desenfreadamente. Era para ser um momento que, às vezes eu tenho algumas colegas que a gente discute, que era para estarmos em casa, reunidos e fazermos mais alimentação saudável, né, em casa às vezes, porque eu tô ali, eu preciso me nutrir para prevenir, porque quanto mais nutrido, a doença corria esse risco, né, como qualquer outra doença, de me afetar mais. Mas não foi, nós tivemos um crescimento de 95% nos fast food, porque eram as entregas, né, então era uma forma... Graças a Deus, eu falo dos meninos do iFood, né? Eles aumentaram ali seus ganhos, mas as empresas, nós tivemos o crescimento muito de empresas informais da alimentação, marmitarias, enfim, coisas boas aconteceu também, mas também muita coisa ruim, porque você pela ociosidade acabou comendo em excesso, né? Eu não tinha para onde ir, eu não saía, hora nenhuma. Eu lembro, até comentando com meu esposo, a gente fazia caminhada, corrida ali no bairro mesmo, porque não tinha academia. E eu não via as pessoas fazendo, porque elas realmente se isolou. E eu imagino isso, que é aquela questão do bom senso. O medo era tão grande que eu não conseguia ver que eu podia fazer uma atividade física para tentar acalmar, sair daquele momento que eu estava me sentindo aprisionado, mais triste, notícias ruins. Inclusive, eu perdi o meu pai na pandemia, né? E era uma pessoa que a gente vai falar de alimentação excelente, não comia bobagem, não bebia, né? Nunca bebeu. Então, não tinha vício, não fumava e eu acabei perdendo ele por conta do problema cardíaco. Ele desentubou, ele recuperou Ele desentubou, não. Na desentubação, ele faleceu. Ele foi para o momento de desentubar, porque ele estava recuperado da doença. E aí, para desentubar, ele tinha um problema cardíaco, que ele tinha colocado um stender, ele acabou falecendo, né? No período da pandemia. Então, para nós, é muito difícil falar sobre a pandemia por conta desse trauma que a gente viveu em família. Em compensação, tem uma coisa muito boa, que voltamos a falar sobre a parte metabólica, resistência, como nós temos que procurar uma melhor alimentação, que eu tenho orgulho de dizer que é a minha avó. A minha avó, ela tem 48 quilos, na época, hoje ela tem, acho que isso, na época ela tinha 39 quilos, bem magrinha, sofrida, mas é da roça, alimentação sempre muito boa, pegou 3 vezes a Covid, nem para o hospital foi, então tratou em casa. Nossa, entendeu? Era um medo que a gente tinha do idoso,
dos meus pais, por serem idosos, de pegarem o Covid. A minha mãe descobriu que estava com Covid porque o feijão em casa queimou. Não sentiu o feijão queimando. Meu pai não conseguia sentir o cheiro, né? Sim. Meu pai, magrinho, Campelo conhece, né? Campelo, magrinho, super saudável, caminhou durante o tempo todo da pandemia e, graças a Deus, se pegou, foi aquelas assintomáticas que a gente nem soube que ele tinha pego, né? Mas graças a Deus lá em casa passamos todos tranquilos, mas tínhamos muito medo, né? Por meus pais serem idosos. Doutora, podemos falar da relação da saúde mental com a obesidade? Sim, sim. Perfeito. Mas vou chamar o terceiro bloco com a doutora Valéria Pimentel. Voltamos já. Voltamos e continuamos aqui com esse bate-papo super interessante com a doutora Valéria Pimentel. E agora, doutora, como eu encerrei o último bloco perguntando sobre saúde mental e obesidade, existe essa relação. Até eu já estava aqui pensando na saúde mental daquela sua paciente que só recebia os lanches de escola fit, né? Isso afeta a pessoa na infância e é algo que a pessoa leva para a vida e desencadeia algo lá no futuro. Sim. É algo tão minucioso para se tratar, porque nós temos uma infinidade de problemas relacionados à saúde mental e obesidade ou desnutrição. Por quê? São pessoas muitas vezes que elas se punem, ela guarda muitos traumas. Então, muitas vezes eu entendo ali na minha primeira infância, minha mãe está fazendo isso por carinho, por atenção. Só quando eu me torno adolescente, que os hormônios estão à flor da pele, onde tudo é muita mudança, eu já não passo a entender isso como uma punição, minha mãe não gostava de mim, eu era rejeitado, por que ela fez isso? Sabe, é difícil você tratar de uma forma, falar assim, aleatório. Mas nós temos muitos casos mesmo. Por exemplo, essa paciente, como você citou, é uma criança, ela tem 10 anos. Então, ela vem desde bebê, ela nunca tomou refrigerante em casa. Então, ela nunca tomou refrigerantes, ela não come doce de espécie nenhuma em casa. E nós temos várias mães, então que sirva como alerta, que é muito bacana se você passou por um trauma na sua vida, porque eu falo, primeiro a mãe, ela também precisa de ajuda, né? Às vezes eu dou bronca, mas eu encaminho para o tratamento com a psicóloga, porque eu acredito que a mãe precisa, por mais, primeiro ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda, que não é normal, se você lá na sua infância, você teve isso, e você não morreu, você não está doente. Legal que hoje você tem uma vida fit, hiper saudável, maravilha, o corpo, ó, perfeito, gordura quase zerada. Mas ali a criança, ela é criança. Eu acho que a criança, ela tem que ter o momento de criança dela, né? Criança até ela passar a entender aquilo que ela quer, que para mim até os 14 anos ela ainda é criança, porque eu tenho paciente muito gostosa ali para tratar, que ela tem 14 anos, mas ela é toda meiga, toda menina. E ela não se vê como uma adolescente que ela precisa cuidar do corpo. E eu já tenho quem tem 12 anos que ela já foca nisso. Ela já quer cuidar do corpo, ela já se sente mocinha. Temos. Então, assim, tudo depende de cada caso, de como leva. Mas a maioria, sim, ela vem com traumas, ela vem como transtornos a ser tratado. E tudo tem tratamento. Eu falo assim, eu não acredito que não há cura, né? Primeiro, eu acredito muito na oração, acredito no tratamento da família em conjunto, e aí sim também o tratamento com auxílio de um profissional para que aquilo seja sanado e eu entender que o equilíbrio é tudo. Eu não posso me punir e nem posso punir uma criança, né? Desde a primeira infância, ou que não seja na primeira infância. Eu até citei o caso para você, tem pacientes minha que foi por conta de abuso, e existe, né? Precisa de um acompanhamento, porque qual que é a dificuldade? Ela tem um bloqueio no emagrecimento dela, porque quando ela consegue atingir que o corpo está ficando legal, ela simplesmente dá um desespero por comida, por compensação,
E nem ela entendia. E quando ela se abriu realmente o que aconteceu, que foi por conta de abuso lá na infância, porque ela tinha um corpo muito bonitinho e mexia com ela por conta do corpo, né? Inclusive ela escutou isso no momento que ela foi abusada, que era por conta do corpo dela, então ela acabou se bloqueando. Então é involuntário. Então eu preciso primeiro me conhecer, entender o que está acontecendo comigo, que não sou uma pessoa doente, obesa, né? Eu estou me tornando essa pessoa, mas eu preciso tratar. Se eu quero tratar, eu preciso ter essa expertise, essa inteligência de fazer uma autoanálise, de conversar, de não só chegar às vezes na Nutri e falar assim, eu como isso, isso e isso. Eu preciso entender se eu passei por traumas, se lá eu fui proibida na minha infância, ou se eu tive excesso na minha infância e aquilo se tornou uma compulsividade pelo aquilo. Então tudo é tratado, mas cada um individualmente, né, com a sua compulsão ou com a sua falta. Com a sua modo de ver com a a sua vida, modo né? de ver a vida, Porque exatamente. muitas vezes o que acontece comigo pode acontecer a mesma coisa contigo, mas você absorve de uma forma diferente da minha e pode ser que para mim isso tenha transformado num trauma e para você uma foi superação. totalmente uma superação. Sim. Ou irrelevante. Sim. Isso pode acontecer. Você falou, foi muito bacana, porque eu brinquei citando lá da minha infância, mas eu tenho paciente que ele esconde comida no armário. Ele compra por conta que ele teve falta da alimentação. Então a gente trabalha isso junto com a psicóloga também, porque isso a gente ri, mas não é brincadeira. Nós temos, você pode ver... É mais normal que a gente pode se parecer, Sim, né? Às vezes você tem, eu falo isso principalmente quem tem um poder aquisitivo melhor hoje, que passou muita necessidade, ele não só guarda, eu tenho quem guarda dinheiro, ele não gasta com ele, com nada, ele guarda, ele não vive. Então eu tenho esse paciente que faz isso e faz isso com alimentação. A única coisa que ele gasta é com alimentação. Vai no mercado, ele compra tudo em dobro, apodrece, estraga, a funcionária tira, joga fora, vira aquele brigueiro porque tinha que estar guardado. Então nós temos esses casos também de ser tratado, porque ele entende que ele pode ter essa necessidade. Eu já sou totalmente diferente, gente, obrigado. Hoje, se eu puder, eu vou comer na medida do possível o máximo saudável, não foi porque eu tive essa privação por uma condição financeira, porque minha família passou, como muitas outras passam, Claro. né? Eu não carrego isso como sofrimento, nem vou para o excesso e nem vou para o sofrimento. Eu penso assim, passou, graças a Deus passou, né? Deus nos dá a oportunidade de sempre se reerguer, de ter algo novo e aí tocar para frente de uma forma positiva. Então eu enxergo dessa forma, que eu trato de pacientes que não enxergam dessa forma, enxerga de uma forma que ele precisa ter aquela compensação. E dentro da nutrição, Pamela, existe uma relação muito séria da pessoa, que acredito que a senhora deve tratar nos seus pacientes, da relação com a comida, né? Sim. Sabe, Sim. Olhar para a comida, conversar com a comida. Mas isso tem é verdade, isso. tem. É verdade isso. Eu tô falando é verdade. Uhum. Temos. Vamos lá. Nós temos paciente que ele tem relação a gente fala uma comunhão ali com a comida, ele tem que se entender. Então tem algo que ele fala assim, eu bati o olho e gostei, eu tenho que comer porque aquilo tá muito lindo, visual. Quer comer, né? com os olhos, Com os né? olhos, exatamente. E eu tenho paciente que ele não quer fazer como que fala, o próprio prazer de ao menos experimentar algo novo, porque ele também não tem uma relação bacana com a comida. Então a gente tem quem tem uma boa relação com a comida e quem não tem. A maioria que não tem uma boa relação é todos esses desequilíbrios e distúrbios. Então a gente já tem quem tem uma boa relação com a comida, que ele não sofre, ele é leve, ele olha tudo aquilo, às vezes ele vai no restaurante aquilo, eu tenho paciente que fala que não vai no restaurante aquilo porque ele quer colocar tudo, porque ele acha tudo muito gostoso, que é aquela não ter uma boa relação com a comida, porque eu posso ir, hoje eu me considero que não tinha, tá? Confesso, eu já usei 46 de calça, né? Hoje eu uso 30, não uso 38 mais, que eu tô com neném. Mas eu usava 38. Eu já usei 46, mas eu também não tinha essa boa relação. Para mim tinha que ser 2 lanches, 2 baguncinha, mas por quê? Porque eu gostava, não tinha nada a ver com a infância, porque eu queria comer e não enxergava que aquilo não era uma boa relação. Ou eu achava muito gostoso, então eu repetia. É lógico que eu tenho muitas pessoas assim,
Mas eu tenho também quem olha, ele faz assim uma apanhada, ele olha tudo aquilo, o que ele realmente gosta, ele coloca no prato e pronto. Eu tô me vendo assim que eu gostava de ir em festa de criança para comer bolo. Eu não me contentava com um pedaço de bolo, eu tinha que comer 3 pedaços de bolo. Mas, campeão, tem que ver o tamanho que vinha, né? Porque às vezes a pessoa também, os convidados saem fora do controle e ela tem que cortar assim, que é um papel, Papelzinho, né? exatamente. Vamos levar, deve ser por esse lado. Não era papel, não. Diz que não, eu ainda Era pedia para papel, repetir, não. porque era muito bom. Gente, e é muito bom. Eu falo, vamos aprender a ter uma boa relação com a comida em si, né? Eu preciso entender, eu falo para todos os meus pacientes, estamos finalizando o tratamento, meu prazer não é te ver aqui novamente, por favor, que venha então para acompanhamento, mas não para a gente retomar um processo de emagrecimento ou de ganho de peso ou de ganho de massa, porque eu acho que quando você tem uma boa relação, para de sofrer. Aí como que eu faço isso? Trabalhe o seu psicológico, se precisar de auxílio, de ajuda profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, vá fazer esse tratamento, sabe? Porque tudo, eu falo, quando eu repito novamente que é o equilíbrio. Gente, durante a semana inteira em casa, a gente come normal mesmo, arroz, feijão, carne, salada, legumes cozidos, tudo no normal. Não há repetições. Eu busco não ter repetição, meu esposo, as crianças estão acompanhando. Isso é uma coisa saudável que você leva para dentro de casa. Chega final de semana, eles querem ir para a pizzaria? Vamos, normal. Meus filhos comem pizza. Como eu falo, eles não são de outro planeta, eles vão em festinha de criança, eles comem normal. Todos os doces que vê ali na festinha, come. Durante a semana, ter o equilíbrio dentro de casa, porque eu não compro doce. Eu evito, eu não compro chocolate, eu não compro sorvete, nada durante a semana, porque nós temos 5 dias ali da semana inteiro para trabalhar o seu organismo da melhor forma. Final de semana eu vou abusar? Também não, porque eles tiveram esse equilíbrio da semana toda, chega lá no final de semana, eles estão com vontade, então ele vai comer à vontade dele. Também não tem o exagero, porque ele sabe que ele pode, ele não tem punição, não tem proibição, é só você tentar ter o equilíbrio. Então, todo aquele que emagrece, todos os meus pacientes que conseguem chegar, graças a Deus, a gente tem aí, eu acho que sucesso com 99% dos meus pacientes, eles sabem disso, no emagrecimento ou no tratamento da doença. Eu falo para ele, daqui para frente é reeducar, vamos aprender a comer. Então, durante a semana, até final de semana, se eu não tenho vontade, eu não tenho algo especial, vida que segue, não tem dia do lixo, não tem nada. Mas se tiver, não se puna. Aquele é seu momento, você saiu, você está fazendo um social, eu fui em um jantar especial, fui em um casamento. Então, ali eu vou me dar o luxo disso, é algo assim, eventual, não é algo que a gente se torna rotina, que é onde ocasiona todas as doenças, é o desequilíbrio de todos os dias. É tudo demais faz mal, né, Exato, doutora? transborda. Eu vi ontem no jornal. Transborda, né? Transborda. Eu vi, inclusive, a água faz tão bem. Eu vi ontem no jornal da mulher que tomou 2 litros de água em questão de 20 minutos e faleceu. Não sei se vocês viram, Não vi. mas foi noticiado. Mas água em excesso também, até em para água em corrida, dá excesso. problema também. Sim. Deu problema. Ela faleceu. Ou seja, tudo que é demais transborda, né? Desde uma vida saudável demais, que não é ruim, é bom, mas desde que não afete o outro, né? Exato. Eu tenho que querer para mim, eu não preciso punir e muito menos apontar ninguém, que acontece isso muito. Fulano tá engordando, mas você viu que fulano tá engordando? Para com esses comentários, cada um tem que se enxergar e se entender. Né? A gente já tem problema demais para ter que ficar apontando os dos outros, né? Então a pessoa muitas vezes que ela é saudável, que bom que você conseguiu atingir esse objetivo. E o seu colega, o seu companheiro não é, eu falo a parte psicológica mesmo, vamos parar de afetar o outro, né? Se é para a saúde, se é para cuidar, então vamos buscar um profissional, mas você não precisa ficar apontando. Tudo aquilo que aponta machuca muitas vezes. Isso é verdade. Né? O bate-papo está cheio de informação, mas vamos para mais um bloco com a doutora Valéria. Voltamos aqui com este bate-papo sobre doenças crônicas e muito mais. No meu processo de emagrecimento, eu tive uma parceria muito grande com a minha nutricionista e um processo de confiança. Eu acho que vocês trabalham isso também, né? Tem que estar junto ali, né, com o paciente, Sim, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp de todos os meus pacientes, porque eu acho assim fundamental você não ser
estrela de nada. Eu sou ali junto com eles, nós estamos em um processo, porque eu vou ao supermercado e na minha dieta tá X. Às vezes eu vou ter dúvida. Vai me incomodar? Não, de forma nenhuma. Eu falo para ele, pode mandar. Se eu puder responder, eu vou responder na hora. Senão, daqui a pouco eu respondo. Por quê? Porque nem todo mundo sabe tudo, nem eu sei tudo. Então, se aquele momento ele teve dúvida e eu conseguir ajudar, vai auxiliar muito no processo do emagrecimento. Dele e ali, e os demais, né? E os demais, e a gente troca muita figurinha ali, porque é receita que trocam. Aí teve um comentáriozinho, incentivo. Teve um comentário lá no grupo, né? Que, sim, senhora, vou te obedecer, sim, senhora. Eu me senti que eu era muito brava, aí eu fiz uma pergunta no grupo, falei, gente, eu sou muito rígida, né, brinquei e tal. Um monte, respondendo, não sei o que, você é maravilhosa. Chegou no consultório, que ele falou que eu era brava, falei, você falou lá no grupo que eu não era brava, e agora você está falando. Mas, às vezes, você me dá cada bronca, eu falei, mas eu vou dar sempre. Eu falei, porque eu não quero ficar aqui tomando nem seu tempo, nem o meu, e muito menos seu dinheiro. Eu falei, eu quero resultado, ponto. Então, ou vem com objetivo e a gente trabalha uma via de mão dupla, né? Ou eu falo, tô dispensando. Tô mesmo. Mas a confiança tô super ali, tranquila. Né? A confiança nasce eu falo, se eu tô fazendo algo que tá sendo maçante, tá ruim. Então, eu preciso entender, se você querer continuar, vai me dar o sucesso do seu êxito, da sua saúde, que é o que a gente está em busca. Agora, se tornar algo aquilo que eu estou fazendo por obrigação e tá se tornando uma pessoa chata, então não precisa vir. Entende? Eu sou muito sincera. Porque eu falei no começo, ou me amo ou me odeio, mas eu, sinceramente, eu não vou passar a mão. Acho que é porque eu sou meio mãezona mesmo, eu não vou alisar. Mas, na verdade, acho que gostam desse aperto, até porque precisa. Eu precisei. Era um sábado, 11 horas da noite, eu fui num supermercado aqui para comprar, eu não podia comer nada, porque eu estava naquele processo que não podia comer nada. Eu falei assim, eu vou jogar, vou chutar o pau da barraca, mandei uma mensagem para minha nutricionista, sábado, 11 horas da noite, que não ia, que ia comer, daqui a pouco veio um áudio dela bem baixinho, ó, Campelo, vou ver o que tem aí, eu vou mandar para você. Eu não posso falar agora que eu estou no casamento da minha irmã. Que bacana, não, gente. Aí daqui a pouco vem a figurinha do que eu podia. Fiquei morrendo de vergonha. Não é vergonha, eu vou falar. Eu fiquei morrendo de vergonha por ter feito isso. Resultado, não chutei o pau da barraca, fui lá, comprei o que ela falou e mantive meu processo de emagrecimento. Então, mas são duas vias aí. Uma foi a atenção que ela te deu. Parceira. Talvez você precisava aquele momento também. Entende? Então, por isso que eu falo, não incomoda. Aquele que se sente incomodado, ele não está fazendo com tanto amor. Porque eu, de verdade, eu falo assim, nutrição, ser nutricionista como qualquer outro profissional, e principalmente a área da saúde, tem que ter muito amor envolvido. Porque eu sei que todo mundo tem vida pessoal, mas quando você se dedicou àquilo, você, ao menos eu tiro por mim, eu falo pro meu esposo, às vezes eu tô deitadinha lá, vem, ele fala, o que você tá fazendo? Tô respondendo o paciente. Mas essa hora, ele tá precisando, porque ele tá com dúvida, a pressão dele tá assim, tá... Mas por quê? Porque eu me sinto útil. Eu sinto que eu estou fazendo algo que realmente está auxiliando, não é só o financeiro, é algo que eu estou fazendo que eu gosto, que está ajudando dentro do meu propósito, que foi aquilo que eu quis. Né? Eu acho que todo profissional, se ele fizer nesse propósito, a gente consegue ser mais leve, tornar tudo aquilo mais leve e melhor. E o mais legal é que depois do meu processo de emagrecimento, hoje, eu acredito que eu como muito mais do que eu comia antes. Mas até a gente brinca, vira e mexe, tem umas figurinhas aí na internet, pode confiar. Às vezes eu vou lá, faço pesquisa, olho se realmente Coca Zero equivale a você tomar as 6 cocas normais. Verdade. Por quê? Em questão de zero, é o açúcar. Não significa que é saudável. Ponto. Nós estamos tendo diminuição ali do açúcar. Mas aumento do sódio, aumento de outras coisas, né? Tudo vem junto. Então, se falar que é saudável, não. Eu sou contra. Falar que se eu tenho a opção de tirar o refrigerante de uma vez da minha vida, tire. Né? Mas nós temos ali, realmente, várias opções. Se eu vou comer 2 coxinhas, e sendo que eu coloco ali pãozinho integral, peitinho de peru, você vai comer muito mais do que você comeria 2 coxinhas para equivaler a 2.000 calorias no dia. Então, tem várias coisas que dentro da nutrição... 2 coxinhas são 2.000 calorias no dia? Depende da coxinha mais, né? Ah, bom! Depende da coxinha, mais. Se pegar mais a que coxinha 2.000. da Bela Paulista lá de São Paulo... Não, uma coxinha ali seria 3.000 calorias. E aí, que é uma delícia. Aí junto você manda uma coca por cima, e aí chega à noite, você vai para um restaurante italiano, você quer comer massa. Você imagina
imagina o seu corpo como ficou só nesse dia de bomba calórica. Então, nesse dia eu falo assim pro meu paciente, vamos ter o equilíbrio. Doutora, só mais uma dúvida, né? Vamos lá. Mas o suco também, após ele, por exemplo, eu vou fazer um suco de laranja, eu espremo, bato no liquidificador com gelo, eu tenho a informação que ele vira só glicose. Não é só glicose, que ele vira, a frutose dele, ela se sobressai, porque você ultraprocessou, ou seja, se tinha fibra, se tinha os nutrientes, que a gente fala que a quebra quando você mastiga, que você vai estar ingerindo aquilo de uma forma mais in natura, sempre vai ser melhor comer do que fazer o suco. Ele é mais calórico? Ora, não, nós não temos adição de açúcar e outras químicas. Então, ele não é mais prejudicial e nem calórico, vamos dizer assim. É uma coisa que naturalmente o seu corpo vai diluir. Sou favorável, sim, ao suco. Lógico, sem açúcar. Ele vai ter a frutose? Claro que vai ter, toda fruta tem. Ele vai sobressair? Ele sim vai sobressair, mas não perdeu totalmente as propriedades, nem totalmente os nutrientes, entende? Então, às vezes as pessoas, elas tornam aquilo algo muito gigante, transtorno. Não, mas dentro do normal, dentro do natural, como eu disse, acho que para vocês agorinha, tudo que Deus deixou plantado para a gente colher, comer, os animais, tudo que é natural, ele sempre vai ser bem-vindo. Nem se eu tenho tempo somente para aquele suco processado ali, vai nele e não para o refrigerante. Sempre. Por quê? Porque eu tenho algo de nutriente, não só a parte de química, não só a parte de açúcar, glicose. Então, você tem ali a glicose da fruta, sim. A frutose, ela vai se tornar, sim. Mas não é algo tão exagerado que nem todo mundo fala. E você também não vai tomar 2 litros de suco ali de uma vez para isso transformar no seu organismo. Mas se preferir comer a fruta, melhor? Sim, com certeza a fruta sempre vai ser a melhor opção, como para você ali pós-refeição, que muitas vezes você fala, eu quero um docinho, ou eu quero tomar algo. Então, se você tiver a opção de ter a melancia cortadinha, se você tiver o melão, o abacaxi, maravilhoso, né? Por conta das fibras. Agora manga, né? Eu adoro manga. Amo, olha, gente, não posso falar, porque o suco de manga é muito bom, mas é calórico. Meu processo muito de calórico. foi abolido o suco, sabia, Pamela? Suco, eu comia só fruta. Comia só fruta. Mas é maravilha. Quem tem o hábito de comer fruta é maravilhoso. Maravilhoso. Sério. Com certeza. Doutora, mas no início da nossa entrevista, a senhora comentou que estava terminando sua pós em Neurociência, na parte psicológica, né? Para tentar entender um pouco mais sobre o que afeta as doenças psicológicas que vêm cada vez maior no mundo. E aí a gente entra a neurociência com a nutrição, né? Que é dentro da psicologia. Você vai se tornar? Não, ela só é uma especialização. Não vou me formar em psicólogo, vou continuar ainda com as minhas parceiras, vou continuar trabalhando junto, encaminhando dentro daquilo que eu não dou conta. Mas é para quê? Para você poder trabalhar a parte terapêutica, para você conseguir dentro da alimentação... Mas a nutrição é uma terapia. Sim, mas é aí que tá. Dentro de você ser nutricionista e entender esse universo psicológico que as pessoas vêm passando, todos os transtornos, o nutricionista muitas vezes ele se perde ali também, porque nem tudo eu sei. Então, quanto mais eu conseguir me especializar para eu poder te atender melhor, para eu poder trabalhar a parte terapêutica, até para indicar, tirar, né? Exato, tirar 1 hora às vezes da consulta, porque você tem ali 1 hora, 1h40, mais 1 hora da consulta para você saber ouvir e diagnosticar exatamente qual é o transtorno daquele paciente naquele momento, vai ser de grande ajuda. Então, é o que eu venho fazendo, né, essa especialização para poder trabalhar, porque as crianças nossas, a grande maioria está sendo muito afetada com a parte psicológica, porque a gente não tem o entendimento, a gente só tem entendimento que vai encaminhar ela quando ela estiver na vida adulta, mas eu tenho os pais que procuram para tratamento nutricional, então se eu consigo ajudar ali com o psicológico, encaminhar aquele pequenininho para isso, para um tratamento melhor, né, sem precisar às vezes falar, vai para uma psicóloga, ou ser uma nutricionista que passa excesso de ovo, sabendo que aquilo está afetando o psicológico da criança, você sabia que a alimentação ela afeta. Até ali no que você está sendo muito rígido, categórico com ele, você está afetando outras partes psicológicas dele, que ele não quer te ver mais como nutricionista. Então está sendo para isso, para me ajudar a entender esse universo,
da parte psicológica, neurológica dos meus pacientes para a gente conseguir trabalhar melhor. Lá no primeiro bloco eu fiz uma pergunta. Existem os remédios para a pessoa que tem diabetes e tem gente usando esses remédios para emagrecimento. Como você, como nutricionista, me fala sobre isso? Eu sou, além de nutricionista, especialização em emagrecimento, que doenças crônicas me proporcionou isso, em conhecer essas medicações há muito tempo atrás, que em São Paulo já se falava e se usava muito. Demasiadamente também, né? Aqui a gente está vendo muito agora, está em alta. Sim. Porém, a semaglutida, que está sendo muito falada, os especialistas, nós temos a favor e contra. Lógico que eu, como nutricionista especialista em doenças crônicas, sou a favor do tratamento certo, porque ela nada mais é do que vem auxiliar no tratamento de diabetes, para quem tem a diabetes, e auxilia muito bem. Ao invés de você tomar aquele monte de medicação durante a semana, muitas vezes você vai tomar uma vez na semana, a injetável, acompanhada pelo seu profissional, pelo médico, acompanhada da sua necessidade, auxilia no emagrecimento. Sim, por isso que está todo mundo tomando uma superdosagem dela, auxilia no emagrecimento. Como que funciona? Se eu sou diabético, meu médico prescreveu, eu tenho X. Cada etapa da minha glicemia, por exemplo, eu estou com ela em 300, vai ser uma dosagem. Eu estou com ela a 160, vai ser outra dosagem menor. Mas a pessoa para o emagrecimento, ela anda usando, ela está usando a semaglutida numa dosagem muito alta. Doutora, agora vamos falar o nome comercial para todos entender. Ozempic, Saxenda, o Wegovy e o Monjaro, né? Monjaro, isso. Tá. Mas hoje, estudos para emagrecimento vêm mostrando, lógico, a eficácia da Wegovy, que ela tem uma dosagem maior, né, para tratar no emagrecimento. E aí, quando eu uso quando eu estou usando a Ozempic ela veio, todas elas são para tratamentos de diabetes, mas o pessoal está usando ela demasiadamente para emagrecimento com dosagens muito altas e ela, no que eu tenho visto, no que eu tenho estudado, ela não foi desenvolvida para o emagrecimento. Ela inibe o apetite, ela dá sensação de saciedade, por isso ela contribui para o emagrecimento, porque essa pessoa, ela passa a tomar, ela tem náusea de comer doce, de comer em excesso, quando ela faz o uso dessa medicação. Então, as pessoas tendo esse conhecimento, começou a fazer o uso demasiado para emagrecimento. Eu sou contra desde que você faça uso sozinho, sem acompanhamento. Tem que ter um acompanhamento, né? Sim, mas sou totalmente a favor, se o profissional passou, se houve necessidade, ótimo. Tem tido excelentes resultados. Então, assim, eu particularmente, como nutricionista, só tenho me auxiliado, tenho gostado muito. Os pacientes que têm feito o tratamento, foi no endócrino, às vezes ele está fazendo esse tratamento já com o paciente, e eu estou junto acompanhando como nutricionista, o resultado é muito melhor, mas porque ele está fazendo as coisas certas, as duas vias. Eu tomar por conta e não fazer uma reeducação alimentar, não fazer atividade física certa, porque tem isso. Se eu estou tomando e eu não sinto fome, eu vou ter mais fraqueza, falta de nutrientes, porque eu parei de comer. Ninguém fica sem comer de uma hora para outra e vai se sentir bem, entende? E é essa a sensação que ela dá, de saciedade, você não consegue comer, você tem muita náusea, muitas vezes, que é um dos sintomas que ela dá. Falar que tem efeito colateral, como toda medicação vai ter. Ela traz algum trauma, alguma outra doença mais grave. Olha, dentro do que eu estudei, não. Então, assim, lógico que o especialista nessa área, ele vai saber informar melhor. Mas dizendo, se eu sou contra, não, eu sou contra o uso dela demasiado sem acompanhamento de um profissional. Com um profissional, sou a favor, sim, totalmente. Usar na medida certa, na hora certa, não, exatamente. Acompanhado com um profissional. E a necessidade. Lá no começo, nós estávamos conversando antes, eu tinha até passado para ele. Por quê? Qual que é o maior risco? Eu tenho uma baixa glicêmica repentina muito grande, né? Pode levar até a óbito. Então, existe? Existe. Existe esse risco? Sim. Por quê? Porque se eu já tenho uma glicemia baixa no meu normal, como quem tem batimentos mais baixos, e aí a gente trabalha tudo isso. Agora, o meu paciente, ele já tem ali 70, a glicemia dele vive entre 70 e 78, que não é nem 99, nem acima para poder fazer o uso, que é para quem é diabético. Aí ele faz o uso dessa medicação em superdosagem, ele cai para 60, aí
60, vai para 50, 40 eu já estou indo a óbito. Então, assim, eu preciso desse acompanhamento. Não é brincadeira fazer o uso por conta. E a pessoa tem que ter bom senso também, né? Ah, mas não tem. Não tem. Não tem. Quando Sinceramente, ela não começa, tem. a maioria das pessoas, quando ela começa a ver o resultado, vou aplicar mais para ser mais rápido. A própria internet te mostra isso. Não precisa ir muito longe. Uma porque não precisa de prescrição para comprar. E aí você vai lá na internet, você colocar para emagrecimento com a semaglutida, ele te dá o passo a passo. De como fazer. Infelizmente. Doutora, e você não sabe, se você não está fazendo acompanhamento, você não está fazendo aferição glicêmica, você não faz nada. Tem uma conhecida que ela queria fazer bariátrica. Pois ela não foi fazer o exame, ela não pegou 4 pacotes de 5 quilos de arroz e pregou nas pernas e usou um vestidão para fazer o exame. E foi... Não, a gente precisa de tratamento. Aí quando chegou lá para fazer o exame, ela ainda contava que ela ainda meio que arqueou assim, ó, para diminuir a altura, aumentar o peso para ser autorizado a bariátrica. A bariátrica. E não é que autorizaram a bariátrica dela? Ela é uma pessoa jovem que, sabe, se pegasse uma nutricionista que nem a senhora, um acompanhamento, uma atividade física, no máximo em 3 meses ela estaria com um corpo legal. Mas não, ela queria a bariátrica. E aí faz o quê? Nós temos uma série de erros aí junto. Porque eu acredito que aí já o profissional estava acomodado com ela, porque dificilmente para ser autorizado uma bariátrica, primeiro, ele tem que ter uma avaliação da nutricionista também. Essa nutricionista sendo para eu emitir um laudo, além dos exames, além da bioimpedância, todas as medidas sem roupa é feita. Então, eu não tenho como só ir pelo IMC. Então, teve então, alguma a gente teve, nós tivemos... Porque ela fez a cirurgia. Então, mas é isso que eu tô falando, acontece, lógico que acontece. O médico, não é todos, longe de mim, nós temos maravilhoso cirurgião bariátrico, seríssimo, mas nós temos quem quer ganhar somente a parte financeira ali. E não importa, porque, gente, é uma coisa muito séria. Trabalhar com bariátrica, eu falo a necessidade, não sou contra. Meu paciente tem muitos que eu trato pós-bariátrica, sou a favor, dependendo da condição que já estamos ali se encontrando, uma pessoa que já está debilitada, ela realmente não consegue. Junto à parte psicológica, não é só força de vontade, uma série de coisas. E há essa necessidade, jamais eu vou ser contra, mas tendo a necessidade, né? E por quê? Porque a recuperação é muito dolorosa, você conseguir suprir todos os nutrientes que o seu corpo necessita nesse período que você perdeu também é bem difícil. Graças a Deus a gente já tem as injetáveis, nós temos muitas vitaminas feitas na parte infusa, inclusive onde eu atendo, em Várzea Grande, a gente faz essa parte, porque nós temos onde a soroterapia, que faz esse tratamento, alguns pacientes meus que são bariátricos que vai fazer, porque daí ele faz a medicação infusa, coloca no soro e aí a gente começa a tratar a vitamina através a cada 15 dias para melhorar mais rápido, para ser essa melhora, uma suplementação mais eficaz, né, na parte vitamínica. Então tem tudo isso, todo um gasto, todo um tratamento, não é simplesmente fazer e ficar por isso. Perfeito. Doutora, infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa, né? Poderíamos continuar, Campelo, aqui em 1, 2, 3 programas. Eu acredito que ainda teríamos assunto, né? Eu quero agradecê-la por ter estado conosco aqui essa noite, tirando minhas dúvidas, falando sobre o que doenças crônicas, né? Que é sua especialidade, tratar pacientes com doenças crônicas. Sim. E eu quero agradecer mais uma vez por ter estado aqui conosco. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que nunca foi tão bem explanado. Um programa deu essa oportunidade tão ampla, onde você não falou somente das doenças crônicas, nós falamos sobre as doenças psicológicas que afetam dentro da nutrição, nós falamos sobre um tudo que eu achei super prazeroso, muito bom. Eu falo assim, às vezes eu brinco, né? Lógico que eu falo bastante, mas eu gosto disso, eu acho que quanto mais você puder levar informação, que é o que vocês fazem, é maravilhoso. Eu estou maravilhada, muito feliz com o programa. Antes do Campelo se despedir, eu só quero mais uma informação. Onde nossos telespectadores podem encontrá-la? Ai, obrigada. Bom, Cuiabá eu atendo na Fisioskin, que é uma clínica de fisioterapia e tratamentos, né, que nós
Temos aqui em Cuiabá, muito bom, próximo ao Santa Rosa. E em Várzea Grande, que eu atendo na clínica de Olhe, também pioneiro, especialista em ozônio. Então, assim, todo o tratamento de ozônio hoje, nós temos esse tratamento para dores lá, como a parte de suplementação, que é bem acessível. Eu posso dizer que eu tive em algumas clínicas, eu gosto muito de lá, que é de tecnologia de ponta e todas as medicações de qualidade, que é feita lá também, e com preço muito bacana. Então eu falo assim, a gente está pronto para atender ao público de Cuiabá e Várzea Grande que precisar. Muito obrigado, foi muito elucidativo todas as suas explicações e num linguajar fácil, de fácil acesso para que o nosso telespectador possa pegar a informação e já fazer uso a partir de agora. Nossa, eu que fico lisonjeada e me coloco à disposição para quando precisarem. Quiser outro bate-papo desse, ou que seja melhor, ou diretamente focado em alguma área que vocês queiram passar essa informação para o telespectador, estou à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. E o Elga e você dessa noite fica por aqui. Agradeço a você, telespectador, por ter estado conosco até o momento. E aproveita, já pega o seu celular, aponte a câmera para o QR Code que está aí na tela, vá direto para o nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, ativar o sininho, é gratuito. E ainda você tem a oportunidade de assistir essa entrevista que está toda lá disponível para você e muito mais conteúdo para que você possa se deleitar. Boa noite e até amanhã.